Patriotas, essas informações que eu estou trazendo para vocês é de tirar o fôlego do começo ao fim desse vídeo. E a primeira matéria é: Moraes proíbe Bolsonaro e ex-ministros militares de ir a eventos das Forças Armadas. Patriotas, nem se as Forças Armadas pagassem para Bolsonaro e a maioria da população brasileira ir aos eventos das Forças Armadas, a galera não iria. Só para vocês entenderem a decadência que está as Forças Armadas, né, perante a sociedade e o presidente Bolsonaro. Uma minoria de traíra traiu o anseio da população brasileira de bem, traiu o anseio da Constituição. E agora, por que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso? É porque está acontecendo várias conversas atrás dos bastidores lá das Forças Armadas, na caserna. A maioria dos militares não estão contentes com a atuação da minoria desses generais, almirantes e brigadeiros que estão tomando a frente do pelotão. E por que isso está acontecendo? É porque eles estão vendo a cleptocracia, a bandidolatria avançar no Brasil, as pessoas não têm o direito de ir e vir, a economia do Brasil está afundando pior do que o Titanic, a violência está tomando conta nos 4 cantos do Brasil, então a maioria dos militares de baixa e média patente não estão contentes com isso. Então o ministro Alexandre de Moraes já está prevenindo, já está se precavendo para que Bolsonaro não chegue, né, na massa das Forças Armadas, né? Pré-candidato a vereador distribui mortandela em bairro pobre do Pará. Veja o vídeo, tá aqui, ó, patriotas. Esse é o cidadão. Cidadão socialista comunista, é isso que esses desgoverno faz em vários países. Primeiramente, eles acabam com a economia do país e aí depois, com migalhas, eles começam a distribuir para a população daquelas cidades, daquelas vilas, daqueles estados, para angariar votos e permanecer no poder. Só na Bahia, o governador da Bahia já é o 5º mandato dele. Aí eu não preciso dizer mais nada, né? Por que eles gostam de viver no caos, na miséria, né? A pergunta que não quer se calar: o crime compensa no Brasil com esses ministros do STF que estão lá na Praça dos Três Poderes? E quem vai responder para vocês sim ou não é um jornal inglês. O crime compensou para Odebrecht. Tem Economic diz que sim. A revista Tem Economic dedicou uma matéria à crescente corrupção na América Latina, com destaque para a reação do estabelecimento político à operação da Lava Jato no Brasil. O texto ressalta a suspensão dos pagamentos de acordos firmados por empresas como Nova Honor, antiga Odebrecht, JF, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Antônio Dias Toffoli. E lembrando, quem indicou Antônio Dias Toffoli foi nada menos, nada mais do que Lula. Lula lá, viva a cleptocracia, Lula lá. Viva a bandidolatria, Lula lá. Lula derrete, Bolsonaro avança na popularidade. Isso nós já sabíamos. Isso aí nós já sabíamos que Lula está derretendo. Na sexta-feira, 9 de março de 2024, o senador Flávio Bolsonaro recorreu às redes sociais para destacar o contínuo aumento da popularidade do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro PL, constatando com a queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio afirmou que, enquanto a popularidade de Lula derrete nas pesquisas de avaliação, seu pai é ovacionado em todos os lugares onde vai. Moço, o ministro da Telecomunicação gastou mais de 6 milhões na imagem do Lula e também nas pesquisas para saber aonde que o Lula está. Tá para lá de Bagdá, meu filho. Lula, faz um teste, sai às ruas e começa a fazer live igual o presidente Bolsonaro. Aí você vai saber sua popularidade. Melhor dizendo, a live você já fez, né? Não teve audiência, teve que mandar cancelar. E olha que investiu milhões de reais, viu? Profissionais de alta qualidade, som, tecnologia de ponta, mas mesmo assim não adiantou nada, né? Foi um fracasso. Não passou de 3 mil visualizações. Enquanto isso, Bolsonaro está na casa dos milhões, não é mesmo? E aonde Bolsonaro passa, até no reduto da petezaiada dos comunas, Bolsonaro leva milhares de pessoas. Enquanto isso, Lula não pode sair no Brasil. Ele só fica viajando para a Europa e para os Estados Unidos. Daqui a uns dias, ele não pode nem viajar mais para a Europa, porque Portugal já disse. O português lá, se ele for o novo ministro, né, de Portugal, Lula será impedido de entrar em Portugal e, se ele insistir, ele será preso. Não só Lula, não só Portugal, como também Israel. E vários outros países também estão tomando essas mesmas decisões. Patriotas, acompanhe comigo o andamento do depoimento do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Aí é para acabar mesmo, é para acabar. Mauro Cid
irritado com seu advogado de esquerda. Veja o vídeo. Patriotas, vou trazer um resumo aqui só para vocês entenderem. O advogado do Mauro Cid, de esquerda, não para de dar entrevista para o jornaleco. Olha só, dando munição para os jornalecos. E tem mais, mas só que o advogado, ele não conversa com o Mauro Cid para falar aquilo que o Mauro Cid quer que o advogado fala. O advogado fala aquilo que ele acha que deve falar para os jornalecos. Lembrando que o advogado é um comunista de carteirinha. Agora vocês estão entendendo, né, por que a Polícia Federal está investigando o presidente Bolsonaro e por que eles criaram essas narrativas dizendo a respeito dessa minuta de golpe, golpe daqui, golpe dali. Uai, junta o útil com o agradável. O advogado é comunista socialista que está dando entrevista para os jornalecos, que não gosta de conversar com seus clientes antes da entrevista, e o ajudante de ordem está irritado porque ele está falando coisa demais que não deveria falar contra o presidente Bolsonaro. Então, resumindo, será que esse advogado está falando a verdade? Gente, que não falta narrativa nessa petezaiada, nesses comunas. Ei, ex-ajudante de ordem, você entrou numa roubada, hein, meu filho? Tô vendo que você vai ver o sol nascer quadrado sozinho, viu? Porque Bolsonaro não vai não, viu? Ainda mais com aquela presidente lá da CCJ agora, né? Que ela disse que se depender dela, ela vai dar anistia para Bolsonaro, vai colocar em pauta, né? Um projeto de anistia para Bolsonaro e os outros patriotas, né? Agora acho que você não vai ter não, viu, meu filho? Traidor da pátria, X9. Eduardo Bolsonaro afirma que Haddad é bucha de canhão de Lula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu mesmo já anunciei aqui no canal que o déficit do Brasil passa de R$ 1 trilhão. 1 trilhão, gente. Vocês não estão entendendo. Não é 230 bilhões, não. É 1 trilhão. Os caras mal começou e já deu o déficit de 1 trilhão. Bolsonaro, quando saiu, deixou um saldo positivo de 50 bilhões. E Lula, mais Haddad, já conseguiu, né, fazer essa façanha como qualquer outro não conseguiria de 1 trilhão. E quem vai pagar essa conta é a população brasileira de bem, tá? 1 trilhão. Por isso que o Eduardo Bolsonaro está dizendo aí que a Haddad é bucha de canhão do Lula, viu, meu irmão? Porque quando estourar, o primeiro que vai cair na lata do lixo, vai sair fora do governo é a Haddad, viu? É, meu irmão, quem viver verá. Lula se desespera com queda acentuada na popularidade e convoca reunião ministerial. Lula, não tem que convocar reunião ministerial não, moço. Você estava no lugar na hora errada, no dia errado, no ano errado e concorreu sem autorização da maioria da população brasileira de bem, meu filho. É só isso. Lula, você não pode sair às ruas. Lula, você não pode fazer live. Lula, você está viajando para o exterior porque você não pode passar nas ruas igual Bolsonaro passa, cara. Lula, até no seu reduto, Lula, lá na Bahia, aonde o governador ganhou 5 vezes o mandato de governador, moço. Pelo amor de Deus, é para acabar mesmo. E você não pode ir lá, cara. Você não pode ir na Bahia, Lula. Você não pode ir. Oh, e vocês viram, né, a convocação da Gleice Hoffmann para o dia 8 agora, lá na Avenida Paulista, no Dia das Mulheres? Moço, deu o tal do pinga-gato. Meu Deus, o vexame total. Olha, se somasse todo mundo, não dava a quantidade de pessoas que foi manifestar lá, juntamente com a petezaiada, com a quantidade do barzinho de esquina na noitada. O barzinho de esquina da noitada, ali na Avenida Paulista, dá mais gente do que a galera que foi lá. Pelo amor de Deus. É, Lula, nós só queria saber como é que você chegou, hein? Como é que você chegou aí em Brasília? Fala pra nós. Nós não vai falar nada pra ninguém, não. Fala pra nós, como é que você chegou aí? Como é que você deu conta de chegar aí em Brasília? Fala, meu filho, fala. Para a petezaiada e os comunas do Brasil, principalmente para Lula e os comunas internacional, o choro é livre, viu? Olha só, gente, olha só. Partido Republicano já procura vice para Trump. Veja, principais nomes. Então mostra claramente que o loirinho lá da terra do tio Sam, meu irmão, tá vindo com tudo, viu? E eu vou falar uma coisa para você, viu? Esses comunas na União Europeia e no Brasil, meu irmão, e aí, do lado do Brasil, estão desesperados, porque Trump agora vai vir para fazer uma faxina geral mesmo. Melhor dizendo, Trump já disse que Brasil é uma coisa pessoal dele, né? Eu acho que Trump, a primeira coisa que ele vai fazer é visitar o Brasil, querer conhecer o ministro Alexandre de Moraes, Lula, né, o Supremo Tribunal Federal, conhecer essa galera toda. Oh, meu Deus. Quem sabe tomar um cafezinho com esse povo, né? Tomar um cafezinho, né? Conversar, ó, trocar algumas ideias, né?
Olha só, Lula precisa recorrer à Janja por falta de conselheiros experientes, entenda. Então quer dizer que os ministros do Lula não são experientes, não. Não tem capacidade para dar conselho para o Lula, não. O Lula teve que recorrer à Janja. Ah, meu irmão, aí chegou no final do poço. Aí é para acabar mesmo, meu irmão, é para acabar mesmo. Então vocês já deram para entender a forma decadente, né, que Lula tá. O problema do Lula é que ele criou um castelo com areia, meu irmão. E agora o castelo tá caindo. Só isso, só isso. Ele chegou aonde ele chegou sem o anseio da maioria da população. E agora, meu irmão, não tem como ele permanecer no lugar sem o apoio popular, né? Quem sabe da matemática sabe que 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, né? Esse é o final do Lula, né? Ele chegou no lugar aonde ele não foi chamado. A verdade é essa, viu? Chupa que é de uva e tá docinha como mel. É aquele negócio, né, gente? Quem planta colhe, né? Não adianta, moço, não adianta. Não adianta passar baba de calango no povo, né? Porque uma hora ou outra a verdade vai vir à tona, né? E chegou, né? Chegou, meu filho, meu filho, meu filho. Para essa daqui é para fechar com chave de ouro. Presta atenção. Principal opositora de Maduro denuncia que seu diretor de campanha foi sequestrado pelo serviço secreto da Venezuela. Lembrando que Lula, né, nessa semana, falou que tinha que dar um voto de confiança para Maduro, que não podia julgar, né, antes de saber o resultado das eleições agora que vai acontecer, tá? Lembrando que as eleições vai acontecer em uma data que comemora o aniversário daquele ex-presidente ditador, né, da Venezuela, né? O Chaves. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo? É que Maduro vai concorrer a essas eleições com o Nicolas. O Nicolas, vocês conhecem? Nicolas Maduro? Pois é. O Nicolas vai concorrer às eleições da Venezuela com Maduro. Então, Nicolas Maduro vai concorrer às eleições. E um desses dois candidatos vai ganhar, ou o Nicolas ou Maduro. E qualquer um desses dois candidatos que ganhar, esse mesmo presidente que está no poder não vai precisar sair, porque se o Nicolas ganhar, o Maduro fica. E se o Maduro ganhar, o Nicolas também fica. Deram para vocês entenderem? É mais ou menos igual o Brasil. O Brasil está assim, ó, o Lula, juntamente com os ministros do STF, né, e com os braços cruzados do Pacheco e do Lira, estão aí acabando com seus opositores, acabando com a ala conservadora, acabando com os deputados, senadores, todo mundo que é da ala conservadora está acabando, não é mesmo? E está querendo colocar Bolsonaro na cadeia. Vai ficar quem? Só Lula e a petizaiada para concorrer às eleições. Simples assim, meu irmão. Simples assim. Tem alguma diferença da Venezuela? Não tem, meu irmão. Não tem, não. Gente, a conta tá chegando, viu? Eu só tenho que falar uma coisa para vocês. A conta tá chegando. O ministro Alexandre de Moraes, até que enfim, tomou várias decisões. Uma delas foi soltar um mendigo que já estava na cadeia há mais de 11 meses. Depois que eles prenderam o mendigo, aí que foi investigar, e aí depois que foi juntar provas, aí viu que o rapaz era inocente. Diferente desses políticos da Lava Jato e desses empresários que foi condenado na primeira, na segunda, na terceira instância. Eles baniram a segunda instância e essa galera é assim, eles podem recorrer até cansar. Aí depois que eles cansarem, eles podem recorrer mais ainda para depois pensar deles serem presos. Mas aí depois ainda tem um Supremo Tribunal Federal. Agora, contra a ala conservadora, não. Eles prendem, depois investigam, para depois saber se é inocente ou culpado. Tá mais ou menos de jeito, igual o ministro Alexandre de Moraes soltou esse rapaz. Beleza. E agora ele pega e solta esse outro aqui, ó. Só para vocês entenderem que mostra que o Brasil não é para amadores, mas preste atenção nas palavras do Gustavo Gaia a respeito do que está em andamento. Moraes concede liberdade a coronel preso na Operação Tempus Veritatis. Eles alegam aqui, né, que esse coronel aqui, né, estava aí envolvido nesse golpe da minuta juntamente com o presidente Bolsonaro, né, nesse suposto golpe. Agora, se ele estava envolvido nesse suposto golpe, por que mandou prender ele? Menos de um mês já mandou soltar ele, só com narrativas. E olha, preste atenção, patriotas. Hoje eu publiquei aqui no canal, onde o Paulo Figueiredo disse que o governo do Brasil entrou em contato com o parlamento do Capitólio lá nos Estados Unidos para impedir as denúncias que os deputados e senadores do Brasil, juntamente com jornalistas que estão lá, né, nos Estados Unidos, porque estão sendo perseguidos por essa ditadura comunista socialista do Brasil, né, através do STF, de fazerem as denúncias. E aí eles tiveram que adiar, mas só que o Gustavo Gaia já disse que o tiro saiu pela culatra
e que dia 10, mais de 30 deputados e senadores estão partindo do Brasil para os Estados Unidos, aonde eles vão fazer uma audiência lá, tá? E a imprensa dos Estados Unidos vai ficar sabendo ao vivo e a cores todas as denúncias que eles vão botar a boca no trombone, tá? O, o Alan dos Santos, do Terça Livre, o Paulo Figueiredo, o jornalista de Portugal, né, que foi enquadrado pela Polícia Federal. Então, eles tentaram esbarrar, eles estão desesperados, eles não querem que a imprensa internacional saiba dessa ditadura comunista bolivarianista que está em andamento no Brasil, mas só que a partir do dia 12 vai ficar sabendo, viu? E não é só isso, não. Não é só agora nos Estados Unidos, não. Agora, Paulo Figueiredo, depois dessa interferência do governo Lula, querer impedir, né, deles denunciar tudo que está acontecendo no Brasil, agora eles vão denunciar também na União Europeia. Eles vão denunciar no parlamento de Portugal, no parlamento da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha, de vários outros países, tá? E até em Israel. Então quer dizer que o tiro saiu pela culatra, o feitiço virou contra o feiticeiro, e quem viver verá a derrota desses aí que puxaram o tapete no Brasil e vê-lo impedir a Constituição brasileira, tá?